Olá, o panorama desta quarta-feira, 25 de novembro, está começando. Veja agora o que preparamos para esta edição. No Giro de Notícias, começa a 7ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira. Ministério da Saúde lança a campanha de combate ao Aedes aegypti. Prazo para vacinação contra a febre aftosa termina no dia 30. Você vai ver também. A Academia Caratinguense de Letras realiza a cerimônia de posse dos novos membros efetivos e correspondentes. Novembro Roxo. Campanha fala sobre a conscientização e prevenção do parto prematuro. E ainda, quarentena. É possível cozinhar com prazer e comer bem diante de tantas tarefas? Não sai daí, o panorama está no ar. O Banco Central do Brasil realiza a 7ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira, uma oportunidade para aprender a administrar melhor as finanças, principalmente em tempos de pandemia. A educação financeira é importante não apenas para a boa organização das finanças pessoais e a tomada da decisão bem informada por parte do cidadão, mas também para a eficiência do sistema financeiro nacional. Os brasileiros têm uma taxa altíssima de endividamento todos os anos, então a gente precisa que as crianças entendam a importância do dinheiro. Eu espero e trabalho para que todos os brasileiros tenham acesso à educação financeira. Ela muda a vida de todas as pessoas. O Ministério da Saúde lançou a campanha de combate ao Aedes aegypti. O objetivo é informar sobre os perigos do mosquito para a saúde pública e reforçar com a população o compromisso coletivo de acabar com os criadouros. Assista agora ao vídeo da campanha. Combater o mosquito é com você, comigo e com todo mundo. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa. Sua vez, Pedro. Opa, eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Os produtores rurais devem ficar atentos ao prazo final para a vacinação contra a febre aftosa, que vai se encerrar na próxima segunda-feira, dia 30 de novembro. Com um olhar sempre especial para o produtor rural, o governo de Minas já entregou mais de 1.000 títulos de regularização fundiária rural, reconheceu e incentivou a produção do queijo artesanal e elaborou ações para ajudar a agricultura familiar. Porque o desenvolvimento que vem do campo é certeza de uma vida melhor. E para avançarmos ainda mais, chegou a hora de vacinar nosso rebanho contra a febre aftosa. Faça a sua parte. A vacinação é obrigatória e vai de 1º a 30 de novembro para bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses. Os frascos devem ser mantidos sob refrigeração e a declaração deve ser feita no site www.ima.mg.gov.br até 10 de dezembro. Vacinação contra a febre aftosa. Ajude Minas Gerais a construir um caminho de conquistas. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. A secretária de Saúde de Caratinga realizou mais um levantamento detalhado do perfil epidemiológico dos casos de Covid-19 notificados e confirmados em Caratinga até o último domingo, dia 22 de novembro. Um dos dados apurados detalha o contágio por bairro e aponta que o centro da cidade e mais 6 bairros, Santa Cruz, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, Limoeiro, Santa Zita e Esplanada, concentram mais da metade de todos os casos positivos, 62,91% do total. A velocidade do contágio, um fator preocupante para a administração municipal, serve de alerta para que a população respeite as orientações de isolamento e distanciamento social. Do dia 4 ao dia 21 de novembro, a cidade passou de 1.885 para 2.144 casos, um aumento de 13,7% no número de casos confirmados. Uma média de 15 novos casos por dia, sendo o pico no dia 20 de novembro com 55 casos confirmados em 24 horas. O total de casos confirmados chegou a 2.144, sendo que desse total, 1.979 pacientes já estão recuperados. 83,39% dos pacientes diagnosticados com Covid-19 apresentam algum tipo de comorbidade
e 16,60% não têm relato de comorbidade. A faixa etária de maior incidência de notificações é de 30 a 39 anos. Ao todo, 1.979 pacientes já estão curados, totalizando 92,3% do total de casos confirmados. A taxa de mortalidade é de 3,35%, ou seja, 3 a cada 100 pacientes positivos para a Covid-19. Caratinga soma 72 óbitos por Covid-19, tratando-se de 37 mulheres e 35 homens, com a maior porcentagem de óbitos na faixa etária de mais de 80 anos. O percentual de pacientes positivos para a Covid-19 que necessitaram de internação até a data do levantamento foi de 7%. De acordo com a secretária de Saúde, os números reforçam a necessidade de uma adesão maior da população quanto às medidas de higiene, isolamento e distanciamento social recomendadas pelo município. Esta semana, a Academia Caratinguense de Letras realizou a cerimônia de posse dos novos membros efetivos e correspondentes. Para manter o distanciamento social, o evento aconteceu por meio de videoconferência. A cerimônia contou com a presença dos acadêmicos e de alguns convidados. Foi a primeira vez que uma sessão solene da ACL aconteceu à distância. A posse estava marcada para o mês de março de 2020. Infelizmente, veio a pandemia, veio a necessidade do isolamento social e nós tivemos que adiá-la. Nesse período, a academia tem se mantido atuante, nós temos feito encontros online e também foi nesse formato que nós realizamos com sucesso a Quinta-feira Literária, professor José Lacerda da Cunha. Nós gostaríamos muito de ter propiciado à comunidade uma posse festiva, presencial, com as pessoas se abraçando, mas infelizmente não nos foi possível e nós decidimos então pela posse no formato online. 4 pessoas tomaram posse e vestiram pela primeira vez o fardão da academia. Como membros efetivos, ingressaram as professoras Cláudia Cardoso da Cruz Gomes e Celeste Aparecida Dias. Já os novos membros correspondentes são José Maria de Carvalho e Maria do Rosário Martins da Silva. Os novos acadêmicos destacaram a importância da literatura em suas vidas e no mundo. A cadeira que passo a ocupar na Academia Caratinguense de Letras tem o goiano José Jacinto Veiga como patrono. Minha responsabilidade em prolongar sua literatura em minha trajetória de usuária da palavra, fui aprendendo que a literatura não aceita engessamento, ou, como se diz na cultura rural, não aceita cabresto. Ela se produziu como patrimônio da humanidade para viver livre e acessível a todos os seres humanos, com suas diferenças e singularidades. É pela palavra, é pela caneta que se muda o mundo, não é pelas balas. Já passou essa época, nós já tivemos essas experiências. A experiência agora é um livro na mão, uma caneta na outra. Precisamos levar isso a sério, com muito carinho, com muito cuidado, com muita ênfase, e facilitar esse acesso à leitura e aos livros para a juventude. Monteiro Lobato é quem está certo, é meu ídolo mesmo. Um país se faz com homens e livros, livros e homens. E é assim que eu acredito que nós vamos mudar o mundo e a nossa cidade, a nossa região. Ao redor do mundo, cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuros todos os anos. Com a prevenção, este número poderia ser bem menor. Por isso, este mês é celebrado o Novembro Roxo. Ele serve como um período de conscientização e alerta para os perigos e a importância dos cuidados especiais com a mãe e com o bebê. O parto prematuro, que é o nascimento da criança antes de 37 semanas de gestação, é a primeira causa de mortalidade infantil em todo o mundo. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 17,7% de todos os partos que acontecem no país são prematuros. Isso representa aproximadamente 340 mil nascimentos antecipados só no Brasil.
O Novembro Roxo é celebrado em todo o mundo para promover a conscientização, já que o parto fora do tempo pode ser prevenido. Para isso, existe um rastreamento dos fatores de risco. O que é o bebê prematuro? É aquele que nasce antes de 37 semanas completas, né? O que quando ele nascer antes deste período, ele vai ser prematuro. Claro que um bebezinho de 35, 36, 37 semanas é um bebê que está com peso bom, tem um grau de maturidade já melhor, mas infelizmente às vezes eles querem vir muito mais cedo. Então assim, o que você como gestante pode estar atenta a essa questão da prematuridade? Primeiro, são fatores de riscos que a gente conversa que você possa ter, que pode influenciar. Por exemplo, se você já teve um bebê prematuro, se você é tabagista e fuma, isso atrapalha bastante, sim, é verdade. Se você tem infecções urinárias de repetição, a infecção urinária é o grande vilão para trabalho de parto prematuro. E se você está vivendo momentos de vida muito intenso, está estudando, trabalhando, está sobrecarregada, você agora que vai definir morar junto, tem que arrumar casa, onde vai morar, questões emocionais relacionadas à família e companheiro e todas essas situações, dificuldades muitas vezes no trabalho. Com o nascimento prematuro, o bebê precisa de acompanhamento especial. Em geral, a criança é encaminhada a uma UTI, unidade de tratamento intensivo, onde recebe os cuidados de uma equipe multidisciplinar para evitar sequelas físicas e mentais. O tempo na incubadora pode variar dependendo de cada condição, mas é importante saber que existem recursos para evitar o nascimento antecipado. A mãe deve ficar atenta aos sinais que indicam um possível parto prematuro. Mas fique atenta a algumas situações que são o quê? Contração. Não é contração de treinamento você com 28 semanas. Contração de treinamento a gente gosta de dizer que é principalmente no último mês. Né? Não podemos falar que qualquer barriguinha dura já é contração de treinamento. Treinamento do quê? Para o parto? Então é o último mês. Tá? As contrações de antes, você tem que ficar atenta. Então, de 20, 24 semanas em diante, você sentir aquela barriguinha que está ali no pé da barriga ficar muito durinha, sentir pressão lá embaixo, sentir uma pontada no fundo da vagina feito agulhadinha, pode ser trabalho de parto prematuro, sim. E muitas vezes você não está em franco trabalho de parto prematuro. Você não tem aquela contração rítmica, não tem dilatação, mas é um útero mais sensível, que contrai mais, o colo fica mais curto. O que é o colo ficar mais curto? Hoje a gente percebe isso muito bem no exame de toque e também no ultrassom. O colo do útero tem que estar fechadinho. Se ele começa a abrir, é porque está forçando. Vou mostrar para você aqui, numa pelve, como que acontece isso. Olha só, o bebê lá dentro, que bonitinho. A placentinha está grudadinho, olha o tamanho do colo do útero. Se o útero começa a contrair muito, o bebê começa a forçar. E esse comprimento aqui do colo, tá dando para ver bem? Esse comprimento aqui do colo começa a diminuir. Quando isso acontece, o que vai ser o principal cuidado? Repouso. Repouso. Os médicos profissionais têm que ser muito liberal com você em relação a te dar uma licença, te dar um afastamento para te ajudar a repousar. Por isso, é fundamental o acompanhamento médico pré-natal e sempre observar as reações do corpo para ter um parto no tempo mais saudável para a mãe e o bebê. É importante que o pré-natal identifique toda essa situação de prematuridade para que a gente consiga evitar que esse bebê nasça com pouco peso, com dificuldade para respirar, e isso tem outras ainda consequências ao longo da vida dele, de imunidade, de alergias. Então a gente tem que ter um foco de parto de termo, parto no tempo certo. E isso você e o seu pré-natal têm que ser aliados nisso e estar atento a todas as situações. Os exames vão ajudar, o ultrassom vai ajudar, mas é muito importante o que você está sentindo. Infelizmente, 10% das mulheres têm uma dificuldade do colo do útero de segurar a gravidez. Então isso a gente fica muito atento quando é uma primeira gestação, para poder esse colo que está sendo testado a primeira vez conseguir segurar. Então o que a gente quer é isso, colinho fechado, útero relaxado e gravidez até o final das 40 semanas. Para se manter informado sobre as ofertas de emprego, acompanhe agora o quadro Oportunidades. Ajudante de motorista, materiais de construção em Caratinga e região.
com experiência comprovada na carteira de trabalho e disponibilidade para serviços pesados. Armador de ferragens na construção civil, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Atendente, balconista, loja de peças, motocicleta, com experiência na carteira de trabalho, ensino médio completo e CNH-A. Atendente de farmácia, balconista, com experiência na carteira de trabalho. Auxiliar de linha de produção, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Auxiliar de mecânico de autos, motocicletas, com experiência na carteira de trabalho, ensino médio completo e CNH-A. Balconista, loja de motopeças, com experiência na carteira de trabalho no ramo de motopeças e ensino médio completo. Balconista, padaria, com experiência na carteira de trabalho com atendimento ao público e ensino médio completo. Carpinteiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Consultor de vendas, cursos, com experiência em vendas, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. É empregado doméstico nos serviços gerais, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Estoquista, com experiência na carteira de trabalho e CNH-B. Faxineiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Manobrista, mecânico eletricista de automóveis, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo ou cursando. Motofretista, CNH-A e experiência na carteira de trabalho. Operador de caixa, com experiência na carteira de trabalho. Pedreiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho. E técnico em manutenção de equipamentos de informática, com experiência comprovada na carteira de trabalho, curso técnico em informática e CNH-B. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cine Fácil ou portal Emprega Brasil, ou agendando o atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. Uma dica: não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada para que apareça no seu cadastro. Chegou a hora de conferir como fica a previsão do tempo para Caratinga e região. Amanhã em Caratinga, a expectativa é de sol com pancadas de chuva à tarde. A temperatura deve variar entre 16 e 30 graus. Na quinta-feira, em Bom Jesus do Galho, a previsão é de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é 16 e a máxima de 31 graus. Em Vargem Alegre, tempo nublado na parte da manhã, com chuva à tarde. Mínima é 19 e a máxima pode chegar a 32 graus. Cozinhar pode ser uma oportunidade de cuidar daqueles ao nosso redor, inclusive de nós mesmos. E quem não colocava as habilidades culinárias em prática há tempos, está tendo que se desdobrar desde o início da pandemia. Mas será que dá para fazer todas as outras tarefas do dia a dia, cozinhar com prazer e ainda comer bem? A Elô, que é chefe de cozinha, tem até livros publicados. Há alguns anos, ela e a filha Ana, que é fotógrafa, criaram um site. Logo no início da pandemia, as duas decidiram lançar a série Sobrevivendo na Cozinha, que é o que muita gente tem precisado nesse momento. E às vezes a pessoa está buscando uma coisa simples, porque tem muita gente que nunca fez um arroz, um frango assado, a farofa de 5 minutos, feijão de todo dia, que é coisa mais simples, né? Que as pessoas estão vendo que todo mundo precisa cozinhar para sobreviver, literalmente. Que comer faz parte da vida.
Já essa designer de interiores sempre cozinhou. Ela criou um grupo de dicas no WhatsApp e se surpreendeu com o resultado. Enquanto isso, aqui nessa panela, o meu feijão já tá cozinhando, mas ele tá cozinhando sem nada. Se vocês olharem, lá no fundinho da panela, quase nem tem água no arroz, tá bem? Então, quando eu abri o grupo, que eu comecei a fazer os primeiros vídeos, falei, gente, aqui não tem faca de chefe, é a minha cozinha, é o meu fogão. E a minha cara, gente, é de dia a dia, tá? De quarentena, não vou passar maquiagem, não vou fazer nenhum preparativo, é vida real. Gente, eu tenho que fritar o fogão, não tô acostumada, tô sem funcionária, o que que eu faço? Me ajuda a ter criatividade, que eu não sei mais o que fazer. Me ajuda como fazer, qual tipo de alho que eu uso, né? Qual tipo de cebola. Então, ó, é só um pouquinho de óleo, não precisa de muita coisa, pode ver que a panela é até pequenininha. Eu comecei com arroz e feijão. Aqui em casa eu não costumo picar o alho nem a cebola, eu coloco inteiro. Já tá aquecendo o alho e a cebola. Jogo o arroz, deixa dar aquela fritadinha. Agora coloco sal. Agora eu só vou colocar água e deixar ele ferver. Aí depois eu ensinei a cozinhar o feijão. Eu vou colocar esse feijão para cozinhar exatamente assim, sem nenhum tempero, somente água e o feijão. Daí começou, né? Eu tenho medo da panela, a panela vai explodir. Aí foi até engraçado, porque teve gente que teve que sair para comprar panela de feijão. Para quem tem medo da panela de pressão, o importante da panela é o seguinte, esse bico de segurança aqui, ele tem que estar sempre baixadinho. Acontece que o fato de estar na cozinha não significa que o preparo será só de alimentos saudáveis o tempo todo. E por isso é importante, ainda mais nesse momento de pandemia, voltar o olhar para esse ponto também. É comida de verdade, né? Se preocupar em ter o alimento, né? O que a natureza nos oferece, né? Evitar de comprar besteiras, né? Biscoito, bolacha, chocolate. Se é para você comer alguma coisa que vai sair do teu equilíbrio, vai sair da tua orientação, de uma alimentação saudável, você coma e vida que segue. Vai com calma, vai com ponderação, porque assim você consegue dar continuidade. Estamos chegando ao final da edição desta quarta-feira. Não deixe de conferir as principais notícias do momento ao longo do dia nas nossas redes sociais. Vamos ficando por aqui. Pela audiência e companhia, o nosso muito obrigado. Amanhã a gente se vê novamente. Até lá!